Saudações a todos e todas. É, Nosso curso aqui é sobre números e funções. Nessa oportunidade, nós vamos falar a respeito de inequações, né? São inequações que envolvem funções afins e também inequações que envolvem funções quadráticas. Vamos falar sobre inequações produto e também inequações quociente. Para falar desse assunto, eu dividi isso em duas aulas, né? Esse estudo em duas aulas. Vamos falar hoje sobre a parte um. E nós temos posteriormente outro vídeo que vai abordar a parte 2, que é uma continuação desse assunto, para o vídeo não ficar muito alongado. Bom, para dizer um pouco sobre inequação, vamos primeiro pensar o que significa uma inequação. Uma inequação, de uma forma geral, podemos dizer que é uma expressão, tá? Ou mais de uma expressão, mas uma expressão que seja relacionada com outra expressão, uma expressão E relacionada com uma expressão F, e essas duas expressões elas ficam relacionadas com o sinal menor ou igual, ou sinal maior ou igual, ou sinal menor ou sinal maior, tá? Um desses quatro sinais. São duas expressões em que você usa uma comparação, uma dessas relações aí de ordem, né? Um sinal desses de ordem, tá? Seja maior, menor, maior igual, menor igual, para relacionar as duas. E você quer essas expressões, elas envolvem uma variável, né? No nosso estudo, a gente vai trabalhar muito com a variável x e nós queremos saber para quais valores de x a expressão e é menor ou igual que a expressão e. Muitas desses tipos de inequações, né, eles podem aparecer da seguinte maneira, né? A gente pode reduzir a expressar elas da seguinte maneira: como um produto, tá? Sejam inequações assim que envolvem produtos. Aqui são produtos com dois fatores, mas podem haver inequações com produtos com vários produtos, tá? Com produtos com mais fatores. Aqui temos dois, podem ser três, quatro, assim por diante, uma quantidade infinita de fatores. Também pode ser aqui, ó. Então vejo que temos quatro tipos, né, de inequações produto: maior, menor, maior igual e menor. Então, é um produto sem está relacionado com esses sinais de desigualdade. Também pode ter inequações que envolvem quociente, né, entre funções. Nesse caso, nós chamamos isso de inequações quocientes. Pode ser qualquer desses tipos, tá? E o que fica aqui quando a gente faz um quociente, a gente sempre tem que pensar que o denominador ele não pode ser zero, tá? Então, quando você faz uma fração, né, independente do das expressões f e g, você tem que proibir que a expressão f, a expressão g, ela se anule. Então, você não pode colocar o valor de x que torne a função g igual a zero. O que está em jogo aqui, né, nessas inequações é sim o jogo de sinal, tá? Na multiplicação a gente sabe que, por exemplo, a gente tem mais multiplicado por mais, né, um sinal de um número positivo multiplicado por um número positivo vai resultar em um número positivo. Outra relação que nós temos é que se você tiver um número positivo multiplicado por um número negativo, o resultado é um número negativo. Um número negativo vezes um número positivo, como vale a comutatividade, na verdade eu só estou repetindo isso vai ser negativo. E um fato bem curioso é que se você tiver um sinal de menos, né, um número negativo multiplicado por um número negativo, aqui, ele vai resultar em um número positivo, tá? Então são essas as relações de sinais que a gente tem e a partir delas a gente pode fazer todo o estudo.
Essas relações aqui que está valendo para o produto também vale para o quociente, tá? Vale também de forma totalmente análoga, troca o sinal de vezes por uma divisão e isso também vai se tornar válido. Então esses quocientes que estão escritos na forma de fração todas ficam com a mesma análise de sinais, tá? Bom, então quando a gente tem o estudo de funções, imagina que você tem uma função descrita por um gráfico. Imagina que você tem o gráfico da função, tá? Aqui a gente vai imaginar que esse gráfico continua para cá e continua para cá. Tá? Eu não estou nem desenhando o eixo Y, porque o eixo Y não importa aqui, eu só penso no eixo X. E imagino que eu queira resolver em equação que envolva essa função f de x, ou seja, eu quero saber quando ela é positiva, quando ela é negativa, quando ela é zero, tá? E a primeira coisa que a gente observa é que ela é zero nesses pontos aqui, ó. São os zeros da função, onde ela toca o eixo x. Tá? Esses valores aqui são os zeros, esses em vermelho. A partir daqui a gente pode observar assim, ó, que tudo que estiver desenhado, né, o gráfico que estiver acima do eixo x, isso vai gerar para a gente a expressão f de x positiva, tá? Por exemplo, aqui, ó, você tem uma expressão positiva, aqui também, ó, tudo expressão positiva nesse intervalo. E aqui também, ó, a partir desse número é uma expressão positiva. Se a gente fosse falar aqui, dar um número aqui, vamos dizer aqui que aqui a gente tem o x1, aqui temos o x2, tá? Aqui o x3, aqui o x4 e aqui o x5. Esses 5 números são as raízes. E a partir desses números, você tem a função mudando o sinal, tá? Então, ora ela está positiva, ora ela está negativa. Dependendo, claro, muito bem desses valores em que a função se anula, tá? Se você pegar aqui antes do x1, esses valores aqui são negativos. Aqui, ó, entre x2 e x3, os valores são negativos. E entre x4 e x5, os valores também são negativos. E de certa forma, que se você tiver o gráfico de uma função, você então tem como responder coisas desse tipo, né? Para que valores a f de x é positiva? Tá? Aí você vai falar, olha, por exemplo, aqui a gente tem entre x1 e x2, entre x2, x3 e x4, né? x4. Aqui é a notação de intervalo, tá, gente? E outra aqui, união com x5 para frente, tá? x5 até mais infinito, assim, ó. Essa notação. Então, todos esses valores aqui de x, nesses intervalos aqui, ó, qualquer intervalo desse, ele nos dá a expressão f de x sendo positivo. E agora a gente vai conhecer um pouco sobre dois tipos de funções, que são a função afim, função tipo afim, e função quadrática. A gente vai estudar o sinal dessas duas funções. E ver que é muito simples, tá? Muito simples de se estudar. Imagine que você tem uma função afim, uma expressão desse tipo. Essa é uma função afim também que o a não seja zero. Se o a for zero, é uma função constante, tá? E aí, se a constante for positiva, aí ela é sempre positiva. Se a constante for negativa, ela é sempre negativa, a expressão, né? Porque ela é constante, não depende do valor de x. Agora, imagino que a gente tem o a diferente de zero. Bom, primeiro a gente encontra o valor que essa expressão se anula. Essa expressão, a gente procura o zero, né? O zero da função. Ela sempre se anula no menos b sobre a, tá? E a partir desse menos b sobre a, você tem a mudança do sinal da função, tá? O que eu tenho aqui? Isso vai depender do número a, tá? Porque se o a for positivo, a função afim vai ser, o gráfico dela vai ser uma reta com inclinação positiva.
E se o A for negativo, né, você tem uma reta com inclinação negativa, como está desenhado aqui. E vamos analisar o caso positivo. O caso positivo você tem esse tipo de gráfico aqui, esse tipo de situação. Não me importa muito a inclinação, como ela é, mas que ela é positiva. Então, ela se desenha desse jeito. Eu não estou nem me preocupando com o eixo Y, veja. O importante é enxergar o que acontece com essa visão aqui, a partir do eixo X. O que está acima do eixo X e o que está abaixo do eixo X. Então, eu sei que se a função fica zero no menos b sobre a. Quando você vem para a direita do menos b sobre a, ele é positivo e a esquerda ele é negativo. E aí fica bem estabelecido o sinal aqui. Ela é zero no menos b sobre a, ela é positiva acima do menos b sobre a e ela é negativa para valores x menores do que menos b sobre a. E aí fica feito o estudo nesse caso. Tá? Agora para o A negativo, o gráfico ele tem um aspecto decrescente. Ó. Esse aspecto que a gente está desenhando aqui. Ó. Tá? É aqui, ó, assim. Então, a função se anula no menos b sobre a. Se você olhar antes do menos b sobre a, valores menores do que menos b sobre a função, o gráfico fica acima do eixo x, portanto fica positivo, que ela é positiva. E se é aqui, ó, acima do menos b sobre a, ela fica abaixo, o gráfico fica abaixo do eixo x, portanto ela é negativa. E aí, a gente tem então o estudo feito, o f de x vai ser negativo quando? Quando você tiver o x acima, né, maior do que menos b sobre a, e o f de x fica positivo se o x estiver abaixo do menos b sobre a, menor do que o menos b sobre a. Esse é o estudo que a gente tem que fazer de uma expressão do tipo ax mais b. Tá? No caso da função quadrática, a gente tem que olhar dois parâmetros. Não basta um parâmetro só, temos que olhar dois parâmetros. O primeiro parâmetro que nós temos que olhar é o discriminante da função quadrática. Uma função quadrática é uma expressão do tipo ax quadrado mais bx mais c, onde o a é valor diferente de zero. E o discriminante de uma função quadrática é o número b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse número delta, né, ele determina o número de raízes. Tá? Se o delta for um número positivo, você tem duas raízes reais. A gente já viu isso em aulas anteriores, mas é isso. Se o delta for positivo, duas raízes reais. Distintas, tá? Diferentes, uma da outra. Se o delta for igual a zero, você tem duas raízes, a gente fala que é duas, tá? Duas raízes iguais. Então, aqui no primeiro caso a gente tem x1 e x2, duas raízes que são números reais. No delta igual a zero a gente tem duas raízes iguais, então x1 igual a x2. E delta menor que zero, negativo, não existe raízes reais, tá? Raízes reais. Em outro conjunto, que a gente vai ver mais à frente, no conjunto dos números complexos, você vai ter existência de duas raízes distintas aqui, mas não é real. Então, no gráfico, ele não aparece no gráfico. Bom, lembrando isso aqui, aí outro parâmetro que vai nos auxiliar a entender o sinal dessa expressão ax quadrado mais bx mais c, quando ela é positiva ou negativa, ou zero, né? É o valor de a, tá? O número a, ele é essencial. E nós temos, para uma função quadrática, 6 casos a considerar. Quando o delta é positivo, nós temos quando o caso a se analisar, nós temos duas raízes distintas, né? Nós temos x1 e x2.
Mas o valor de A, ele vai fazer com que o gráfico tenha aspectos diferentes, tá? Se o A é positivo, você tem o gráfico onde uma função quadrática é uma parábola e ela vai estar com a concavidade voltada para cima quando o A é positivo. Conforme este primeiro desenho aqui, tá? A gente está nessa situação. Então, nessa situação, nós temos o x1 e x2, duas raízes distintas, tá? E o A é positivo, então você tem o gráfico da função é uma parábola, né, passando por x1 e x2, o A é positivo, a concavidade é voltada para cima, conforme está no desenho. E nós observamos que para valores entre x1 e x2, o sinal da função o gráfico se desenha abaixo do eixo x. Portanto, o f de x ela fica negativo nesse intervalinho aqui, entre x1 e x2. Para valores maiores do que x1 ou menores do que x2, menores do que x1 ou maiores do que x2, o gráfico fica desenhado acima do eixo x e, portanto, são valores positivos. Tá? De certa forma, o sinal da função, né, está feito aí, o estudo. Tá? Eu não vou escrever resumidamente, assim, detalhadamente, mas toda a informação a gente tira daqui, desse esquema. Outro caso, quando o delta é positivo e o A é negativo, a gente também vai ter duas raízes distintas, só que a concavidade da parábola fica voltada para baixo. Entre x1 e x2, você observe que o gráfico ele ficou voltado para ele está desenhado para cima do eixo x. Portanto, ele é positivo, tá? Aqui, ó, a função assume valores positivos entre x1 e x2. Acima de x2 são valores negativos e abaixo do x1 valores negativos também. E aí o estudo foi feito neste caso. Quando delta é zero, você tem o x1 igual ao x2 e aí vai ser uma raiz, duas raízes iguais, tá? A gente fala assim, ou uma raiz dupla. Nesse caso, o A sendo positivo, você tem uma parábola com a concavidade voltada para cima e apenas um pontinho. E nesse pontinho você tem a função sendo zero. Nos demais pontinhos, nos demais valores de x, o gráfico sempre se desenha acima do eixo x, portanto é sempre positivo. Nesse outro caso, delta igual a zero e A negativo, você tem o desenho se inverte, tá? A concavidade da parábola é voltada para baixo. E aí você tem no x1 ele vale zero e aqui abaixo qualquer outro valor diferente do x1, você tem qualquer valor x que você tomar aqui, ó, por exemplo, você tem a imagem dessa função negativa, tá? São valores negativos. Para o delta negativo você não tem raiz, tá? Mas você tem gráfico, não tem raiz, mas tem gráfico. O gráfico vai ser uma parábola, só que ele não vai tocar o eixo x. Quando o A é positivo, você não toca o eixo x e ele fica sempre acima do eixo x, o gráfico. Se ele fica acima do eixo x, os valores que a função assume são valores sempre positivos, tá? Em qualquer caso aqui. E aí, nesse caso aqui, a solução para positivo são todos os reais. Isso aqui vai ficar positivo para todos os reais. E negativo, nenhum valor. E zero, também nenhum valor. Nesse outro caso, nós temos delta negativo. E isso vai fazer com que a parábola, o gráfico, né, não toque o eixo x. E ele vai ser desenhado com A menor que zero, né, uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Isso vai fazer com que os valores da função sejam sempre valores abaixo do eixo x, portanto negativos. Tá? É assim que a gente tem. E aí a expressão f de x, nesse caso, aqui a gente sempre está analisando o f de x, tá? A expressão f de x, que é ax quadrado mais bx mais c, né, aqui, ela sempre fica negativa. Tá? Aqui a gente está fazendo o estudo da f de x. Isso aqui é o eixo que a gente está olhando o sinal dessa f de x. Vamos aqui a alguns exemplos.
São exercícios tirados do livro também, tá? Do nosso livro-texto, que é o livro da coleção de Fundamentos de Matemática Elementar, o Gelson Iese e Carlos Murakami, é o volume 1. O primeiro exercício, eu vou resolver de uma forma, tá? Que é a forma gráfica. O que eu faço? Eu pego essa inequação e tento transformar ela numa inequação que o segundo membro seja zero, o segundo membro seja zero. Então eu tenho que isolar o, o zero aqui do lado direito, né? Do lado direito tem que ficar zero. Então tudo que está de expressão aqui no segundo membro eu passo para o primeiro membro mudando o sinal, né? Como a gente já sabe resolver, segue a mesma raciocínio de equação e na equação, tá? A única diferença é quando você multiplica. Se você multiplicar uma inequação por um número negativo ou dividir, você muda o sinal da inequação. Mas se você somar ou subtrair uma quantidade em ambos os membros de uma inequação, você não altera a inequação, tá? São propriedades com relação a esse sinal de desigualdade. Aqui a gente vai fazer então 4x menos 2x, né? Que vai menos 2x, isso vai dar 2x. E aqui 5 mais 3 dá 8x, 8, né? Então você troca essa desigualdade aqui por essa outra que é 2x mais 8. 2x mais 8 fica, aí você busca as raízes. Você busca as raízes. 2x mais 8 fica igual a zero quando x é igual a menos 4. Então aqui, ó, fazendo o gráfico, você tem aqui um esquema, né? Você tem o valor menos 4 é onde se anula. A partir desse valor você tem uma mudança de sinal, porque veja que é uma expressão do primeiro grau. A é 2x mais 8. O A é 2 e o B é 8. O A é positivo, então é uma reta que faz o gráfico de uma reta com a inclinação positiva. Isso vai fazer com que você tenha esse tipo de gráfico. Tá? Para cá é positivo porque o desenho ele se desenha acima do eixo X, e para cá antes do menos 4 é negativo. E o que eu quero é maior que zero. Ó. Veja que aqui você quer que a expressão seja maior que zero. Maior que zero é aqui, ó, nessa região. Tá? Então o que eu quero aqui é essa região. Esse valor aqui, o menos 4, não serve, tá? Porque eu não estou querendo maior ou igual a zero, tá? No menos 4 dá zero. Eu quero estritamente maior que zero. Então eu vou pegar aqui, ó, de menos 4 é mais infinito, de menos 4 para cima. Isso aqui é a anotação de intervalo. Se você quiser escrever na anotação de conjunto, você tem assim escrito: x pertence entre os reais, tal que x é maior que menos 4. Tá? O livro também desse texto, às vezes ele escreve esse intervalo de menos 4 a mais infinito da seguinte maneira: ele faz um colchete invertido, tá? Para representar intervalo aberto. Nos livros de cálculo isso não é muito usado, talvez alguns livros de cálculo antigo, mas atualmente, né, em artigos também, em publicações, a gente sempre vê essa anotação. Essa aqui é a mais corriqueira, tá? Essa é a anotação de intervalo que eu julgo que é mais usual, tá? Então vamos usar ela. Dá para resolver essa inequação de outra maneira? Sem apelar para esse entendimento gráfico? Aí eu respondo que sim, dá para a gente fazer. Qual que é o método? Aí o método não é mais você passar todo mundo pro primeiro membro e deixar o segundo zero. Você tenta isolar o x, tá? Aqui então o caminho é outro. Para isolar o x daqui a gente faz 2x é maior que menos 8 e passa o 2 que está multiplicando, passa dividindo. Como ele é positivo, o sinal da desigualdade não se altera. E eu vou ter x maior que menos 8 sobre 2.
Menos 8 sobre 2 dá menos 4. Então, x vai ser maior que menos 4. É o que a gente já tinha aqui, tá? Deixa eu escrever assim. Aí, isso aqui equivale a dizer que o x é maior que menos 4. Mas menos 4 a gente já tinha obtido essa resposta. Veja que a gente transforma em inequações equivalentes e, portanto, resolvemos, tá? Outro jeito de fazer aqui. Outra equação assim que a gente vai resolver, mas sem usar essa análise gráfica, tá? Não precisa. A gente, em equações que aparecem as expressões do primeiro grau, você pode simplesmente tentar isolar o x. Sempre é possível, tá? Se não aparecer nada elevado ao quadrado, essas coisas, você consegue fazer isso, tá? Como que faz? Então aqui a gente basta multiplicar, ó, distribui aqui, distribui esse número, e aí você vai ter 5x mais 15, né, que multiplica 5 vezes 3 dá 15, e aí distribui o 2 também, o menos 2, né, então menos 2x menos 2, e esse 2x mais 3 passa por... Aqui a gente vai tentar passar o que tem x para o primeiro membro, veja, ó, o que tem x para o primeiro membro, e o que não tem para o segundo membro. Ficamos com 5x, menos 2x e menos 2x que vem do segundo membro para o primeiro membro. No segundo membro vai ficar 3, que já estava, o menos 15 e o mais 2, tá? Inverte o sinal. Aqui você tem 5x menos 2x, isso dá x. E aqui você tem 3 menos 15 mais 2, 3 mais 2 dá 5. 5 menos 15 dá menos 10. Então, x é menor que menos 10. E aí, a gente só escreve isso no conjunto de solução. O conjunto de solução é o x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 10. Em notação de intervalo, você tem o intervalo vai ser de menos infinito a menos 10. Só pondo aqui no eixo, né, que a gente está desenhando é isso aqui, ó. Você põe uma bolinha fechada, você tem o menos 10 e você está representando esse intervalo aqui, tá? No caso anterior, a representação é assim, ó. Você tinha o menos 4 e você faz uma bolinha aberta, tá? Uma bolinha aberta no menos 4 e são os valores maiores do que menos 4. Próximo exercício aqui, ó, 208, o exercício 208, tem A, você tem também equações de primeiro grau aqui que aparece, tá? E aparecem frações, para talvez complicar um pouquinho mais. O que eu vou fazer aqui, como eu estou observando que tem frações ali que são números embaixo, eu posso multiplicar no denominador, eu posso multiplicar por 4, porque aí eu tiro esse denominador, tá? Eu limpo esse denominador e eu trabalho com números inteiros. Como é que a gente faz? Multiplicando por 4 e observando que 4 é maior que 0, esse sinal aqui de maior ou igual vai permanecer maior ou igual. E aí vai ficar assim, ó. Quando eu multiplico por 4, eu multiplico por todo mundo aqui por 4, tá? Os dois lados aqui, cada termo aqui que aparece, né? Cada parcela aí da conta. Então, você 4 que multiplica x menos 1 sobre 2, menos 4 que multiplica x menos 3 dividido por 4, maior ou igual que 4 vezes menos 1. Aí, aqui eu simplifico 4 com 2. 4 dividido por 2 dá 2. E aqui 4 dividido por 4 dá menos 1. Tá? E 4 vezes menos 1 dá menos 4. Aí eu vou distribuir essa conta aqui, ó. 2x menos 2, menos 1 vezes menos 3, vai ficar mais 3. E aqui eu faço 2x menos x, e dá x. Menos 2 mais 3 dá 1, maior ou igual que menos 4. Passa o menos 1 para lá, vai ficar x maior ou igual que menos 5. Tá? Essas representações
na notação de conjunto, é o que você acabou de achar, o x pertencente a reais, tal que x é maior ou igual que menos 5. Ou em notação de intervalo, é os de menos 5 para frente. Tá? Apresentação aqui no eixo, para a gente também imaginar, você tem o menos 5 aqui, ó, bolinha fechada, porque inclui o menos 5. Daqui para cima, todo mundo. Aqui vejo que eu posso multiplicar essa inequação, usar a mesma estratégia, multiplicar por 6. E aí 6 é um número positivo, o sinal conserva. Tá? Multiplicando por 6 você vai ter, ó, 2x menos 3 sobre 2, você vai multiplicar por 6. 5x multiplica por 6. Esse menos aqui já tá, ó. Então menos, com esse menos vai para o 6. 5 menos 3x dividido por 3 menor que 18x menos 6 sobre 6. Que eu estou multiplicando por 6. Então eu estou multiplicando 3x e multiplicando 6. Dá para multiplicar uma fração, basta multiplicar o numerador. Aqui eu vou limpar, né? Então vai ser 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. E aqui 6 sobre 6 dá 1. Vai ficar distribuindo agora. 6x menos 9, menos 10 e menos com menos dá mais, dá 6x, 18x menos 1. Passo, deixa eu ver aqui. Aqui eu posso fazer a soma, né, de 6x com 6x, dá 12x. Menos 9 menos 10, menos 19. Tá? Aqui eu vou fazer uma estratégia bem interessante, ó. Deixa eu ver. Não. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar o 18 para o primeiro membro, tá? E o menos 19 vai para o segundo membro. Você tem então 12x menos 18x, né? Menor que menos 1 mais 19. Menos 1 mais 19 é a mesma coisa que 19 menos 1, que é 18. E 12 menos 18, só, né? Deixa o x quietinho aí, só faz a conta dos números. Vai ficar menos 6. Então, quem é que está multiplicando x? Menos 6. Agora, para isolar o x, eu vou ter que dividir essa inequação por menos 6. Eu faço isso. Quando eu divido essa inequação por menos 6, esse sinal de menor, esse sinal que antes era menor, ele mudou para ser maior. Por que isso? Porque eu estou dividindo a inequação por um número negativo. Se eu multiplico ou divido uma inequação por um número negativo, o sinal muda, tá? Tem essa mudança de sinal, alternância de sinal. E aí você vai fazer 18 dividido por menos 6, dá menos 3. Esse é um jeito de fazer, tá? Mas também a gente poderia pensar, aí escreva essa aí na notação de intervalo e tudo mais, a gente também sempre pode pensar de um modo espelhado, tá? Eu não preciso sempre passar tudo para o primeiro membro. Posso deixar no segundo membro x. Porque aí a gente só espelha a equação. Como assim espelhar? Para dizer que A é menor que B, isso equivale a dizer que B é maior que A. Tá? A é menor que B se somente se B é maior que A. E aí eu poderia escrever assim, ó. Nesse passo aqui, deixa eu pegar, aqui, ó. Nesse passo aqui eu poderia pensar assim, ó. Eu vou fazer menos 19, menos 1 mais 1, menor do que 18x menos 12x. Aí você vai fazer menos 18, né, que dá aqui, menor que 18 menos 12, vai ficar 6x. Aí 6 é positivo. E eu divido essa inequação por 6. Vou ficar com menos 18 sobre 6 é menor que 6x sobre 6. Tá? É isso que eu faço. Dividir todo mundo por 6. Aí isso aqui cancela, né? E aqui agora a gente fica com menos 3 menor que x. Menos 3 é menor que x, isso equivale a dizer que x é maior que menos 3. Tá? Então dá para fazer assim também, tá? É uma forma de fazer a conta, né?
tentando não deixar negativado os valores que multiplicam x. Mas isso, né, são estratégias que você escolhe qual é a que você quer adotar, mas fazendo direitinho, não errando os passos, né, nas inversões, você não há problema em não erra isso não. Aqui, tá. Deixa eu fazer essa conta aqui, deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer essa conta de um modo errado, tá? E eu quero que vocês observem como é que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 1 menos x e vou passar multiplicando. Vou fazer isso aqui, ó. 3x menos 2 menor ou igual que menos 3 que multiplica 1 menos x. Aí você tem 3x menos 2 vai ser menor ou igual que, multiplicando aqui, você vai ter menos 3 mais 3x. Isso menos 3x mais 3x. Isso vai ficar com a seguinte conta. Vai cancelar esse x, ó. Você cancela o x, você vai ficar só com o seguinte número. Menos 2 é menor ou igual que menos 3. Mas menos 2 é menor ou igual que menos 3, isso é falso, tá? E a ordem, né, mesmo, ocorre assim, né? Você tem o menos 3 aqui e o menos 2 aqui. Essa é a ordem. Essa desigualdade está invertida. Aí você chega numa coisa errada, né? Tá bagunçado. O que aconteceu? O que aconteceu é que você fez o modo errado, né, de resolver a equação. Como que é dos modos corretos de resolver uma inequação desse tipo? É transformar ela numa inequação quociente. Tá? Uma inequação quociente é uma inequação desse tipo aqui, ó, para esse caso. F de x sobre g de x que seja menor ou igual a zero. Eu tenho que deixar no segundo membro o número zero. Tá? Porque aí fica mais fácil se eu transformar isso numa inequação quociente, é só eu fazer o jogo de sinal entre f e g. Aí eu vou fazer isso. Eu coloco aqui, ó, 3x menos 2. Eu passo o menos 3 para o primeiro membro, vai ficar mais 3. Tiro o mínimo múltiplo comum. Tá? Aí você vai ter o mínimo múltiplo comum aqui é 1 menos x, tá? 1 menos x dividido por 1 menos x, dividido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então faço 1 menos x dividido por 1 menos x e multiplica pelo de cima, que aí no caso vai ficar 1 vezes 3x menos 2, dá 3x menos 2. Agora eu faço 1 menos x e divido por esse 1. Vai ficar 1 menos x, que multiplica 3. 3 que multiplica 1 menos x. Ó. Tá? Aqui a gente também sempre pode pensar em somar fração de um jeito muito simples, que é você multiplicar os de baixo e você multiplica cruzado aqui, tá? Multiplica cruzado em cima ali. O resultado do de cima vai ficar uma multiplicação cruzada. Deixa eu escrever isso para vocês entenderem o que eu estou falando direitinho. É que AB sobre CD, você sempre pode somar desse jeito, ó. B multiplicando D, e aqui você multiplica cruzado, AD mais BC. É um jeito, tá? Calcular esse tal de mínimo é útil quando você quer simplificar a conta, tá? Fazer menos conta. Aí, ó, distribuindo aqui 3 que multiplica 1 e 3 que multiplica menos x, você vai ter o menos 3 e 3x cancelando, vai ficar o 3 menos 2 vai ficar 1 em cima e x menos 1, 1 menos x embaixo. Veja que essa expressão aí não tem muita dificuldade da gente saber estudar o sinal.
Por quê? Essa expressão aí eu estou falando assim, eu quero que essa fração seja menor ou igual a zero. Igual a zero nunca vai ser. Porque o número para uma fração ser zero, o de cima, o número de cima, que é o numerador, precisa ser zero. Mas ali é 1, então nunca fica zero. E aí a gente já sabe que o sinal da fração de cima, ele é positivo. Aqui é 1, ó, aqui ele é sempre positivo. Então, para que esse sinal seja negativo, e assim, ó, esse sinal seja negativo, eu devo exigir que o de baixo seja negativo. Porque zero não pode, né? Porque está no denominador. Essa expressão precisa ser negativa. Então, 1 menos x precisa ser negativo. Passando o x para o segundo membro, você vai ter 1 menor que x. Espelhando isso, x é maior que menos 1. X é maior que 1. E aí está a resposta dessa questão. Olha só, no modo errado de fazer, a gente perdeu a solução, nem achou a solução. Ou seja, eu estava dizendo que nenhum valor de x servia. Aí aqui está dizendo assim, ó, se você pegar um x maior que 1, por exemplo, 1,1, pronto, já serve. Se você pegar 1,5, raiz de 2, tudo é maior que 1. Se você pegar o número 2, se você coloca ali, vai dar menor que menos 3. Vamos fazer o teste, né? Para ver se tá certo, ó. Aqui eu vou pegar para fazer teste, só um teste, né? Aqui já está resolvida, a inequação fica resolvida assim. O x tem que ser maior que menos 1, então a solução é o número de 1 para frente. Aqui, vou pegar o x igual a 2 e ver que isso dá certo ali, ó. Qual que é a fração? Eu estou querendo dizer que quando eu substituo o x ali na fração, isso vai dar menor que menos 3. Então, se eu fizer 3 vezes 2 vezes menos 2 dividido por 1 menos 2, vamos ver quanto que dá isso. Isso dá 6 menos 2 dividido por menos 1. Isso dá 4 dividido por menos 1. Isso é menos 4. Menos 4 é claro que é menor que menos 3. Verdade, ok. Funciona, né? Então, bateu. Claro, eu fiz só um teste aí mais ou menos para saber, né? Como é que funciona, qual é a ideia dessa conta. Qualquer número eu resolvi isso. Maior que 1, pode ser 1,0 se você quiser colocar o x como sendo 1,00000001, você pode. Quando você colocar esse número no lugar do x nessa expressão dada inicialmente, a conta que você faz vai ficar menor que menos 3. O item 211, item B, você tem também uma inequação parecida, tá? E aqui a gente vai simplesmente... eu também esqueci de falar. Qual o problema nesse modo errado de resolver? O que eu fiz? O que eu fiz de errado aqui foi pegar essa inequação e multiplicar por 1 menos x. Eu multipliquei isso por 1 menos x, só que quando eu multiplico por 1 menos x, eu não sei o sinal disso aqui. É positivo? É negativo? Não sei. Porque x, né, dependendo do valor de x, é positivo ou negativo, e pode ser até zero. Quando você multiplica por esse número 1 menos x, né, então não faz sentido, em geral, você não inverter o sinal, porque isso depende, né? Se for 1 menos x for positivo, você preserva esse sinal. Se for negativo, você inverte o sinal. Aí ele teria que inverter. Mas aí a gente tem que trabalhar casos. E aí é muito mais difícil de resolver usando esse método. É possível, mas é um pouco mais difícil. Mas transformando em uma inequação quociente é muito mais fácil. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui
4x menos 5 sobre 2x menos 1. Passa o 2 para o primeiro membro e multiplica, ó, que nem eu falei, ó, 2x menos 1 multiplicado por 1, tá? Multiplica os de baixo e aí multiplica cruzado aqui, ó, tá? Multiplica cruzado, 4x menos 5 vezes 1 vai ficar 4x menos 5. 2x menos 1 vezes menos 2. Agora faz a conta, simplifica um pouquinho, né, aqui. Vai ficar 4x cancela, ó, 4 e x positivo e negativo cancela. Menos 5, ele vai ficar mais 2, vai ficar menos 3, tá? E eu quero estudar o sinal da fração, e aí eu olho, eu quero maior ou igual a zero, tá? Igual a zero sem chance, porque o número de cima é menos 3, não pode ser zero. Então, eu quero que a fração seja... eu estou nessa situação, eu tenho de cima é negativo, eu quero a fração positiva, então eu preciso exigir que o de baixo seja negativo, porque eu sei que menos com menos que dá mais. Porque se eu colocar mais, vai ficar menos, não é isso que eu quero. E aí eu resolvo assim, ó, o 2x menos 1 tem que ser negativo. E 2x tem que ser menor que 1, e o x, né, passo dividindo 2, ele vai ficar, me dar o x menor que meio, tá? E a solução, x menor que meio, no esquema aqui de uma retinha, um segmento, você pensa assim, tem o número meio aqui, uma bolinha aberta e o meio, tá? Todo mundo que está abaixo do meio. Bem, agora estamos diante de uma inequação produto. Você quer que esse produto seja maior que zero. Um jeito de não fazer esse exercício é multiplicar isso aqui, tá? Porque você já tem a expressão simplificada e fatorada, é muito mais fácil você olhar cada fator individualmente. E primeiro a gente acha as raízes, tá? Para analisar uma expressão afim, uma função afim, você precisa estudar os zeros dela, as raízes. Eu faço 3x mais 3 igual a zero, tá? Isso equivale a dizer que o x é igual a menos 1. Tá? Faz a conta aí, veja que menos 1 é a raiz. E dessa outra conta aqui, 5x menos 3 igual a zero, você tem equivalentemente x igual a 3 quintos. As raízes, então, são esses valores. Vou colocar aqui no gráfico. Aqui é interessante você colocar 3, tá? Um para cada fator e um que você vai descrever o resultado, tá? Juntar o jogo, fazer o jogo de sinal. A gente tem o número menos 1. Eu vou colocar aqui sem escala, tá? O menos 1 tá aqui. O 3 quintos. Ele sem escala, tá? Não tô preocupado com escala nenhuma aqui. 3 quintos. Mas com a posição. Isso é importante. Você não pode mudar a posição. 3 quintos. Quem vem antes, quem vem depois, isso você tem que colocar certinho. Senão seu exercício fica errado. Aí, ó, você vai descer esses dois valores no eixo que você vai marcar a resposta, tá? O jogo de sinal você marca no terceiro aqui. O 3x mais 3x mais 3, ele te dá um A positivo. Isso vai fazer com que o gráfico que você está pensando seja uma reta assim, ó, com inclinação positiva. E aí, como você desenha dessa forma, né, acima do menos 1, o gráfico vai ser desenhado acima do eixo X. Portanto, ele vai te resultar em valores positivos para a expressão 3x mais 3.
E antes do menos 1, o gráfico fica desenhado, né, abaixo do eixo X, portanto são valores negativos. Agora, olhando o 5x menos 3. 5x menos 3 também tem um A positivo. Isso vai fazer com que também tenha um aspecto, né, totalmente análogo aqui. Acima do 3 quintos, o gráfico fica desenhado acima do eixo X, tá? À direita do 3 quintos. Portanto, é positivo para o lado de cá. E à esquerda, né, abaixo do 3 quintos, o gráfico é desenhado abaixo do eixo X. Portanto, são valores negativos. Nossa missão agora, tá? Para essa expressão toda aqui eu vou chamar de E, tá? Para não repetir aqui, ó. Essa expressão E, o sinal dela vai ser assim, ó. Menos com menos dá mais aqui, ó. Antes do menos 1 é mais. Entre menos 1 e 3 quintos, você veja ali, ó, que é mais e menos. Portanto, vai dar um menos. Estou fazendo jogo de sinal de multiplicação, né? Porque aqui eu vejo que a expressão é a multiplicação dessas duas expressões. E acima do 3 quintos, você tem mais e mais, portanto, é mais. O que eu quero? Eu quero maior que zero, que a expressão seja maior que zero. São esses dois intervalos aqui, ó. Esse intervalo ou esse intervalo me resolve, tá? Um desses dois me resolve. E o conjunto de solução dessa inequação vai ser o intervalo de menos infinito até menos 1, aberto, união com 3 quintos e mais infinito. Pode ser mais infinito ou sem o mais, tanto faz. Mais um item, nós temos a expressão 4 menos 2x e a expressão 5 mais 2x. Também, né, vamos usar a mesma metodologia para resolver isso. Primeiro achamos as raízes dessas expressões. 4 menos 2x igual a 0. Isso me dá que o x tem que ser 2, né? E a expressão 5 mais 2x igual a 0. Isso vai me dar o x como sendo menos 5 sobre 2. Agora fazendo os dois eixos, tá? Aqui, observe que eu vou fazer tô fazendo com duas expressões, mas se eu tivesse mais expressões, se eu tivesse 3 expressões, o raciocínio seria o mesmo, apenas com mais eixos. Certo. Então tem aqui o eixo x, né? Cada um aqui. A expressão 4 menos 2x. A expressão 5 mais 2x. E essa expressão aqui que eu vou chamar de E de novo, para não ficar repetindo ela, que ela é muito grande, né? Tá. A expressão 4 menos 2x se anula no 2. Vou marcar aqui o 2, ó. E ele que é menor, tá? Então é bolinha aberta, tá? Porque o 2 já não serve mesmo. O outro vai ser menos 5 sobre 2. Aí, eu tô fazendo sem escala, tá? Não tô me preocupando com escala. Vai ficar menos 5 sobre 2. Eu sei que menos 5 sobre 2 é antes do 2. Aí eu desço os valores, ó. O menos 5 sobre 2 aberto, né? O 2 também desço. Para marcar aqui no E. Agora, vamos fazer o jogo de sinal. Deixa eu escolher outra cor aqui para fazer. Olha, olhando para a expressão aqui do 4x menos 2. O A é negativo, então isso dá uma reta com inclinação negativa. Isso aqui vai ficar assim, ó. Uma reta com esse aspecto. Tá? Então, quando você pega valores à direita do 2, acima do 2, eles vão ser valores negativos. Se você pega à esquerda do 2, vão ser valores positivos. O valor 5 mais, a expressão 5 mais 2x, vejo que o A é positivo, é 2.
E o gráfico é uma função crescente, tá? É assim, uma reta, que é o gráfico de uma função afim, com aspecto crescente. Acima do menos 5 sobre 2 é positivo, porque o desenho, né, o gráfico se desenha acima do eixo x, e abaixo do menos 5 sobre 2 vai ser negativo. Agora resta a gente fazer o jogo de sinal. Mais com menos dá menos, mais com mais dá mais, e menos com mais dá menos. O que eu quero, negativo. E aí são esses dois intervalos aqui. A solução. O outro eu escrevi na notação de intervalo, vou escrever isso na notação de conjunto. X pertencente aos reais, tal que o x é menor que menos 5 sobre 2. Tá? Ou, veja que a união é ou a mesma coisa, tá? Ou ele está nesse intervalo, ou está no outro intervalo, né? Não é ele, né? Porque não pode estar nos dois ao mesmo tempo. Aqui é ou. Ou x é maior que 2. Bem, agora vamos fazer um que tenha três fatores. Primeiro, fazemos as raízes. 5x mais 2 igual a 0. Dá pra gente que o x tem que ser menos 2 quintos. 2 menos x igual a 0. E daqui x é 2, tá? E 4x mais 3 igual a 0. E dá que o x tem que ser menos 3 quartos. Fazendo agora um eixo para cada, tá? Mais o eixo de onde vão as respostas. Eu quero maior que 0, então eu vou primeiro posicionar aqui, ó, 5x 5x mais 2, 2 menos x e o 4x mais 3. E essa eu vou chamar de essa expressão todinha aqui, que é esse produto. Quem que vem antes? O primeiro que vem aqui, ó, é o 2, tá? O 2 está aqui porque ele é positivo. Antes do 2, aí você tem que fazer a conta, ó. Veja que menos 2 quintos é a mesma coisa que menos 0,4. E o menos 3 quartos é a mesma coisa que menos 0,75. Tá? E isso vai fazer com que o 2 quintos ele venha antes. Tá? Menos 2 quintos. Ele está mais ou menos aqui, ó. Menos 2 quintos. E o 3 quartos está aqui. A escala, né? Não é essa. Não está certa a escala, mas a gente não está preocupado com escala, mas a posição. Descemos todos aqui, tá? Menos 3 quintos, 2 quintos, negativo, né? E o 2. Agora o que a gente vai fazer? O estudo sinal de cada um. O A é positivo, mudar de cor aqui, deixa eu visualizar. Esse é o aspecto do gráfico, tá? Então para cá positivo, para cá negativo. O 2, ó, veja que o número que multiplica x é menos 1, então ele tem um aspecto decrescente. Para cá negativo, para cá positivo. E o 3 quintos, o A é 4, e isso vai fazer um aspecto crescente. Então para cá positivo e para cá negativo. Fazendo o jogo de sinal agora temos menos, mais e menos dá mais.
menos mais e mais dá menos, mais e mais dá mais, e mais e mais dá menos. O que que eu quero? Negativo. É esse intervalo e esse intervalo, tá? Solução é o intervalo de menos 3 quintos até menos 2 quintos e união com de 2 a mais infinito.